E aí galera, beleza? Vamos retomar hoje nossos vídeos, desde o semestre passado que a gente não entra em contato, a gente não conversa, e hoje me surgiu uma ideia interessante por causa da novidade acontecida hoje pela manhã. Quando eu estava indo dar aula, eu ouvi no rádio que o presidente da República iria decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro na área de segurança. Então isso me veio logo à cabeça da necessidade de esclarecer algumas coisas para vocês que eu acho que são importantes para entender um pouquinho mais como é que se dá esse procedimento. É um tanto quanto incomum de acontecer aqui no Brasil, e essa, vamos dizer assim, exceção que está acontecendo hoje é digna de se conversar sobre o assunto, porque normalmente existem fatos no Brasil que poderiam ensejar uma intervenção federal, vários fatos que vêm acontecendo, principalmente nos últimos anos, e a gente não vê esse instituto efetivamente se dando de forma efetiva, principalmente por causa dos enlaces políticos entre as esferas governamentais, principalmente entre o presidente da República e algumas autoridades estaduais, aí, principalmente os governadores. Então o presidente muitas vezes se exime dessa responsabilidade de decretar uma intervenção federal simplesmente pelo fato de não querer desmoralizar o seu parceiro político, normalmente o governador, porque se ele o fizer vai mostrar que a administração desse governador é ruim. Muitas vezes no mundo político isso não cabe, né? Então a gente não vê acontecendo muito esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então é um tanto quanto inédito, há um ineditismo, principalmente no que tange à segurança pública do Rio de Janeiro, porque todos os eventos que a gente vem assistindo no Rio de Janeiro, de as Forças Armadas irem para as ruas para tentar resolver problema de ordem de segurança pública, nenhum deles, pelo menos nos últimos anos, acho que não teve no Rio de Janeiro de 88 para cá isso, nenhum deles foi efetivamente a decretação de uma intervenção federal. Todos eles foram pedidos de ajuda que o governador fez ao presidente da República para liberar as Forças Armadas para ajudar na segurança pública daquele local. Nesse caso de hoje é diferente. O presidente viu que a situação no Rio está calamitosa e, portanto, resolveu de fato passar por cima do governador e decretar a intervenção federal. No caso específico desse do Rio de Janeiro, as hipóteses estabelecidas no artigo 34 da Constituição de intervenção federal, e lembre que essas hipóteses são taxativas, não existe outra possibilidade de haver intervenção que não se enquadre efetivamente nos 7 incisos do artigo 34 da Constituição Federal. Especificamente esse se refere ao inciso 3º, que fala sobre a ordem pública. Então, se tiver qualquer conturbação na ordem pública, em qualquer local do Brasil, isso é passível de decretação de intervenção federal, e é o que está acontecendo. O decreto do presidente hoje, assinado agora pela tarde, determinou um interventor, um general do Exército, o chefe da zona leste, das Forças Armadas Brasileiras, que fica lá no Rio de Janeiro, especificamente, eu acho que é Walter Souza Braga Neto, especificamente, vai ser o interventor, e ele vai comandar as Forças de Segurança Pública no Rio durante a vigência desse decreto interventivo. É bom ressaltar que o decreto interventivo é criado pelo presidente da República exclusivamente, só ele pode fazer isso. E nesse caso específico do inciso 3º, assim como se fosse determinada a intervenção por causa dos incisos 1º, 2º, 4º e 5º, haveria aí a necessidade do que a gente chama de controle político, que é feito pelo Congresso Nacional. Então o presidente, depois que decreta, ele encaminha esse decreto interventivo para o Congresso Nacional, que irá deliberar sobre a concordância ou não dessa decretação. Então o presidente decreta, mas quem decide de fato se haverá a intervenção federal ou não é o Congresso Nacional, através desse controle político. Tá? Lembrem que a intervenção é uma exceção, porque a regra dentro de qualquer federação, e a intervenção é uma característica federativa importante, para preservar vamos dizer, o equilíbrio federativo, a incolumidade do Estado federal, tá? Para evitar que haja secessão, por exemplo, em caso de invasão estrangeira, também as Forças Armadas tomem providências. Então, é uma exceção, não é a regra é a preservação da autonomia da entidade federativa. Mas o Rio de Janeiro chegou num extremo tal que precisou ser decretado essa intervenção federal, e
perdurará por um certo tempo, já que a intervenção, por ser exceção, ela é temporária e é uma medida excepcional, como eu acabei de dizer. Lembrando também que durante a vigência dessa intervenção, ou seja, durante a vigência do decreto interventivo, há uma proibição que a gente chama de limitação circunstancial ao poder de reforma, de fazer alteração na Constituição através das emendas. Então, nesse período de vigência desse decreto, a Constituição brasileira não poderá ser alterada em hipótese alguma por uma questão de segurança jurídica. Tá? E aí, ressalto esse momento que a gente está passando, o Congresso está em vias de votar aí a reforma previdenciária, né, que vai ser através de emenda, e nesse caso isso vai ter que ser sustado aí, segurado um pouquinho, porque durante a vigência não vai poder mexer nisso, esperar terminar o prazo aí do decreto e a vigência dele, obviamente, para depois pensar em se discutir mais uma vez qualquer emenda à Constituição. Então, fiquem atentos, artigo 34 da Constituição, nesse caso específico é o inciso 3º que está sendo violado, tá? E nesse caso também, quem decreta de ofício é o presidente da República, é como se ele estivesse pedindo, solicitando a intervenção a ele próprio, ele analisa, vê se cabe e decreta e encaminha esse decreto interventivo, esse decreto de intervenção para o Congresso Nacional para fazer o controle político. É isso, deem uma estudadinha, tá? Vem livro novo aí de Direito Constitucional agora em março, provavelmente, tá bem? E no livro tem o esclarecimento desse assunto todo, praticamente. E aí, espero que vocês tenham gostado e retomamos agora as nossas atividades aqui no YouTube, né, com esse vídeo, para depois a gente enveredar por outros assuntos, tá bom? Um abraço a todos, até logo.